Olá! Hoje a gente vai mergulhar num feriado que, olha, muita gente acha que conhece super bem. O Dia de Ação de Graças, o famoso Thanksgiving. Assim, aquela imagem clássica, né? Peru assado, família reunida. Exato. Mas por trás disso tem uma história bem mais complexa, sabe? E até global. Nossa conversa hoje é baseada num artigo bem completo da Wikipédia sobre o assunto. A ideia é, desvendar mesmo as origens, entender por que as datas mudam tanto dependendo do lugar e dar uma olhada nas diferenças culturais dessa celebração pelo mundo. Tem muita coisa aí. Ok, vamos desvendar isso. Pois é. E assim, a ideia de agradecer depois da colheita, isso é muito antigo, né? Aparece em várias culturas, várias religiões, é quase universal. Sim. Mas o Thanksgiving, como a gente mais conhece, principalmente o da América do Norte, ele tem raízes bem específicas. Lá na Inglaterra, depois da Reforma Protestante. Uma época bem conturbada, de muita mudança. Isso mesmo. Vamos começar por aí então. Inglaterra, Henrique VIII. Antes da reforma, a Igreja Católica tinha, uns 95 feriados religiosos por ano. Fora os domingos, claro. Nossa, bastante. Muito. E as reformas anglicanas cortaram isso drasticamente, para uns 27, mais ou menos, ali por 1536. E aí entram os puritanos, que eram um grupo mais radical, né? Achavam que a reforma ainda era pouco. Eles queriam basicamente acabar com quase todos os feriados fixos, menos o domingo. E no lugar colocar dias de jejum para pedir perdão em crise e dias de ação de graças para celebrar bênçãos de Deus. O que é fascinante aqui é que esses dias de ação de graças não eram um feriado anual certinho como a gente pensa hoje. Eram convocações especiais, sabe? Autoridades civis, religiosas. Aconteceu algo bom, vamos agradecer. Exato. Celebraram a derrota da Armada Espanhola em 1588 ou a sobrevivência da Rainha Anne em 1605. E tem um caso curioso. Um desses agradecimentos anuais que começou em 1606 por causa da falha da conspiração da pólvora. Do Guy Fawkes. Essa mesma. Esse dia de agradecimento acabou virando outra coisa totalmente diferente, o Guy Fawkes Day. É incrível como o mesmo impulso pode gerar tradições tão distintas, né? Totalmente. Bom, saindo da Inglaterra, a história se espalha quando cruza o Atlântico, né? No Canadá, por exemplo, tem gente que fala de uma celebração mais antiga ainda. É verdade. Ligada à expedição do Martin Frobisher, lá em 1578. Ele estava procurando a passagem noroeste, aquela rota pelo Ártico. Mas parece que essa história não colou muito, né? Alguns pesquisadores acham que falta uma narrativa mais forte para essa origem canadense. Pois é. E não dá para esquecer dos colonos franceses, né? Que já no século XVII faziam suas festas de colheita, compartilhavam comida com os povos indígenas, tinha essa troca. Entendi. Mas a tradição canadense moderna, ela foi mais moldada depois. Colonos da Nova Inglaterra levaram seus costumes para a Nova Escócia depois de 1700. E um grupo muito importante foram os lealistas. Os que ficaram do lado da coroa britânica na Revolução Americana? Exatamente. Eles fugiram dos Estados Unidos e levaram para o Canadá muitos costumes do Thanksgiving americano, inclusive o Peru. Olha só! A coisa só começou a ficar mais oficial em 1859. E em 1879, o governador-geral proclamou um dia de agradecimento pela colheita abundante, em 6 de novembro. Interessante. Agora vamos para os Estados Unidos. A história mais famosa dos peregrinos, claro, mas a celebração de ação de graças documentada mais antiga nas colônias que virariam o ZUA aconteceu antes. Foi em Barclay Hundred, na Virgínia. Ah, sim. Em 1619. Isso. 4 de dezembro de 1619. Eram uns 38 colonos ingleses. E a carta da London Company, que financiou eles, determinava explicitamente que o dia da chegada devia ser anual e perpetuamente mantido santo como um dia de agradecimento a Deus Todo-Poderoso. Era obrigatório. Essa da Virgínia é bem sólida em termos de registro, mas a imagem que ficou mesmo, né, é a dos peregrinos em Plymouth, Massachusetts, em 1621. Famosa. Mas tem uns pontos importantes aí. Primeiro, eles não chamaram de ação de graças. Foi uma festa de vários dias porque a colheita foi boa depois de um inverno terrível. Certo. Segundo, teve a participação fundamental dos Wampanoag,
o povo indígena que já vivia lá há séculos, eles ajudaram os colonos a sobreviver. E tinha uma aliança ali também contra uma tribo rival, os Narragansett. Uhum. Uma relação complexa desde o início? Muito. E o mais irônico, essa festa de 1621 foi meio que esquecida por muito tempo. Só lá em 1841 que um editor, o Alexander Young, descreveu ela como o primeiro Thanksgiving. Aí a história pegou. Quer dizer que a fama veio bem depois. Bem depois. E foi diferente de uma outra celebração em Plymouth, em 1623. Essa sim, o governador Bradford planejou como um dia religioso de ação de graças mesmo, para agradecer pelo fim de uma seca. E aqui é onde fica bem interessante. Essa disputa pelo título de primeiro, né? Virgínia, 1619, Plymouth, 1621. E ainda tem gente que reivindica as celebrações espanholas mais antigas, na Flórida em 1565 ou no Texas em 1598. É quase uma competição, né? Orgulho local, regional. A história de Plymouth parece ter ganhado força por causa de grupos de lá que queriam destacar a importância deles na fundação do país. Faz sentido. Até o presidente Kennedy, em 1963, numa proclamação, deu uma de diplomata. Reconheceu os antepassados na Virgínia e em Massachusetts. Mostra como essas narrativas são construídas disputadas. Totalmente. E a própria ideia de proclamar esses dias também mudou, né? Sim, na Nova Inglaterra começou com líderes religiosos. Depois, líderes civis também passaram a fazer. E durante a Revolução Americana, a coisa ficou bem política. Imagino, cada lado puxando a sardinha para o seu lado. Exatamente. Governadores leais à coroa agradeciam por vitórias britânicas. Líderes patriotas como Washington e o Congresso Continental agradeciam a Deus pelos sucessos americanos. A gente vê aí, conectando isso a um quadro mais amplo, a politização do feriado desde cedo, usado para reforçar a lealdade, construir identidade. E o Washington como presidente? Ele fez a primeira proclamação nacional em 1789, pediu agradecimento a Deus, mas também súplicas por perdão pelas transgressões nacionais. Já tinha esse tom, sabe? Entendi. Essa questão das proclamações leva direto para outra dúvida. Como as datas fixas de hoje foram definidas? Começando pelo Canadá. No Canadá, as datas variaram bastante no começo. Geralmente era mais cedo que nos Estados Unidos, o que faz sentido, né? O inverno chega antes, lá a colheita acaba mais cedo. Lógico. E tinha um detalhe curioso. A milícia local fazia eventos tipo batalhas simuladas no Dia de Ação de Graças. E eles preferiam uma data com clima melhor para atrair mais público. Ah, pragmáticos. Pois é. A data só foi fixada de vez na segunda-feira de outubro em 1957 por lei. Um dos motivos foi para não bater com Remembrance Day, o dia do armistício, que é em 11 de novembro. Faz sentido. E nos Estados Unidos? Como a data pegou? Nos Estados Unidos também variou muito no início, cada estado de um jeito. Mas lá pelo começo do século XIX, a última quinta-feira de novembro começou a virar o padrão na maioria dos lugares. E teve alguém importante nessa história. Teve sim. Uma mulher chamada Sarah Josepha Hale. Ela era editora de uma revista feminina super popular na época, a God's Ladies Book. Ah, e ela fez o quê? Ela fez campanha por, quase 40 anos. Escreveu para presidentes, para políticos, defendendo um Dia Nacional unificado de ação de graças. Uma causa mesmo. 40 anos, nossa, que persistência. Muita. E finalmente, em 1863, bem no meio da Guerra Civil, o presidente Abraham Lincoln atendeu. Ele proclamou o Dia de Ação de Graças Nacional na última quinta de novembro. Em plena guerra? Sim. O discurso dele buscava união, sabe? Agradecer pelas bênçãos mesmo no meio do conflito, pedir cura para a nação. Mas, por causa da guerra, a celebração só virou nacional mesmo, na prática, depois, durante a reconstrução nos anos 1870. Entendi. Mas essa história da data nos Estados Unidos ainda teve uma reviravolta engraçada, né? O tal do Thanksgiving. Ok, vamos desvendar isso. Ah, sim. Essa é ótima. Em 1939, o presidente era o Franklin D. Roosevelt, o FDR, e ele decidiu mexer na data. Mudar o Thanksgiving? Por quê? Ele adiantou o feriado para a penúltima quinta-feira de novembro.
A desculpa oficial era econômica, dar uma semana a mais para a temporada de compras de Natal, para tentar estimular a economia que ainda estava sofrendo com a Grande Depressão. Nossa, imagina a confusão. Mudar um feriado assim, de repente. Foi um caos, pegou todo mundo de surpresa. Calendário escolar, jogo de futebol americano, planejamento de comércio, tudo virou uma bagunça. O pessoal deve ter ficado bravo. Muito. Teve muita oposição, principalmente dos republicanos. Eles até apelidaram a data nova de Thanksgiving, um trocadilho com o nome do Roosevelt. Thanksgiving. Boa. O país rachou. 22 estados seguiram a data do FDR, 23 ficaram com a tradicional na última quinta. E teve 3 estados, Colorado, Mississippi e Texas, que conseguiram a proeza de celebrar as 2 datas. 2 datas. Imagina a briga na hora de marcar o jantar em família. Exatamente. Uma confusão total. Aí não teve jeito, o Congresso teve que entrar na história. Pra botar ordem na casa. Isso. Em dezembro de 1941, logo depois do ataque a Pearl Harbor, o Roosevelt assinou uma resolução do Congresso que definiu de uma vez por todas o Dia Nacional de Ação de Graças na 4ª quinta-feira de novembro, valendo a partir de 1942. 4ª quinta-feira. Por quê? Para resolver o problema dos meses que às vezes tem 5 quintas-feiras. Assim, fica sempre mais pro fim do mês, mas não necessariamente a última. Entendi. E tem aquela coincidência com o feriado do Canadá, né? Ah, sim. Desde 1971, uma lei americana fixou vários feriados na segunda-feira. Com isso, o Columbus Day nos Estados Unidos, que é na segunda-feira de outubro, acaba caindo no mesmo dia do Thanksgiving canadense. Curioso, né? Muito. O incrível como até a data tem essa carga política, econômica. Mas, como a gente falou lá no começo, o Thanksgiving não é só América do Norte. O artigo menciona celebrações em lugares bem diferentes. Brasil, Libéria, Alemanha. Sim, e cada um com a sua pegada, a sua história. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Dia Nacional de Ação de Graças. Foi instituído por lei em 1949. Ah, é? Não sabia que era oficial, assim. É sim. A ideia veio do embaixador brasileiro em Washington na época, o Joaquim Nabuco. Ele ficou impressionado com as celebrações lá e sugeriu criar aqui. Em 1966, fixaram a data na 4ª quinta de novembro, igual aos Estados Unidos. E quem celebra aqui? É comum? Não é um feriado super popular como lá fora, né? Mas é observado por famílias de origem americana, claro, e também por algumas igrejas protestantes, tipo luterana, evangélica, presbiteriana, batista, metodista, nazareno, e algumas universidades ligadas a essas igrejas também fazem eventos. Entendi. E na Libéria, lá na África Ocidental? A conexão é bem diferente, certo? Completamente diferente. Lá, o feriado é na 1ª quinta-feira de novembro desde 1883. A origem tem a ver com a fundação do país, no século XIX. Como assim? A Libéria foi fundada pela American Colonization Society, uma organização que estabeleceu uma colônia lá para enviar ex-escravos e pessoas de cor livres dos Estados Unidos. Então, a origem do feriado está ligada a essa conexão com os Estados Unidos. Que história. E a celebração lá é parecida? Não tanto. Parece que tem menos foco naquele banquete farto. É mais um dia para cerimônias religiosas ou simplesmente para descansar. E a visão sobre o feriado lá é complexa. Como assim? Alguns veem como uma herança meio imposta, né? Uma coisa do colonizador americano. Mas outros, especialmente depois das guerras civis que o país sofreu, acabaram adotando o dia como um momento para agradecer pela paz que voltou. Isso levanta uma questão importante sobre como esses feriados importados são ressignificados, né? Adaptados pela cultura local. Com certeza. Uma adaptação bem significativa. E na Europa, como é? Na Alemanha e em países de língua alemã, tem o Erntedankfest, que é literalmente festival de agradecimento pela colheita. Ah, mais ligado à colheita mesmo. Exato. É um festival bem religioso, geralmente no início de outubro. As igrejas ficam decoradas com frutas, vegetais, às vezes tem procissão. Já nos Países Baixos, a conexão é mais histórica. Com os peregrinos. Isso. A cidade de Leiden abrigou muitos deles antes de irem para a América. E, em homenagem a isso, tem uma igreja lá, a Peterskirk, que faz um culto especial na manhã do Thanksgiving americano. Além disso, algumas igrejas protestantes holandesas têm o Dankdatag, o dia de agradecimento em novembro, mas não chega a ser feriado nacional. Interessante essa conexão histórica.
E mais algum lugar curioso? Tem vários. Olha só. Na ilha Norfolk, que é um território australiano lá no meio do Pacífico, eles celebram na última quarta-feira de novembro. Uma tradição que veio com baleeiros americanos no século XIX. Baleeiros? Que diferente. E tem Santa Lúcia, no Caribe, que tem o Thanksgiving na primeira segunda de outubro. Nas Filipinas, foi feriado público na época da colonização americana, e dizem que durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra, o pessoal celebrava escondido. Nossa. Depois, o presidente Ferdinand Marcos mudou a data para comemorar o aniversário da lei marcial que ele impôs. E depois que ele caiu, o feriado sumiu. Mais um exemplo da política usando o feriado. Impressionante. E no Reino Unido? Lá não tem um Thanksgiving oficial como nos Estados Unidos, mas eles têm o Harvest Festival, o Festival da Colheita. Celebram em igrejas, escolas, geralmente no fim de setembro, início de outubro. E tem raízes bem antigas, até pré-cristãs, ligadas aos saxões. Hoje é muito comum fazerem coletas de alimentos para caridade nessas festas. Quanta variação! Voltando rapidinho para os Estados Unidos, as tradições de hoje a gente conhece bem, né? Aquele super jantar em família. O peru, o purê de batata, a torta de abóbora. Isso. Os desfiles enormes, tipo da Macy's em Nova York, marcam o início da temporada de compras de fim de ano, com a Black Friday logo em seguida, e muito futebol americano na TV. É um pacote cultural bem definido. E mais recentemente, tem ganhado força o tal do Friendsgiving, né? Sim, o Friendsgiving, que é essa celebração entre amigos, muitas vezes para quem não pode viajar para ficar com a família, ou até como um evento extra, sabe? Tipo um aquecimento pro Thanksgiving oficial. Pode ser. É um exemplo ótimo de como as tradições evoluem, se adaptam, mostra mudanças nos laços sociais, na mobilidade das pessoas, especialmente nas gerações mais novas. Uma adaptação cultural bem recente. Então, o que tudo isso significa? É interessante ver como se adapta, mas para complicar só mais um pouquinho, existem feriados com um nome parecido, mas que não tem nada a ver com essa história toda, certo? Exatamente, tem que tomar cuidado para não confundir. Dois exemplos bem claros que o artigo traz são Grenada e Japão. Grenada, no Caribe? Isso. Lá, o Dia de Ação de Graças é em 25 de outubro. Mas não tem nada a ver com colheita, nem peregrino, nem nada disso. Eles comemoram o aniversário da invasão liderada pelos Estados Unidos em 1983, que tirou um governo militar do poder. É um feriado de memória histórica, política. Totalmente diferente a origem. E no Japão? No Japão, tem o Kinhou Kansha no Hi, em 23 de novembro. A tradução é algo como Dia de Ação de Graças pelo Trabalho. Pelo trabalho. Sim. É um feriado nacional moderno, criado depois da Segunda Guerra Mundial para celebrar o trabalho, a produção. Mas ele meio que absorveu elementos de um ritual shintoísta bem antigo, de agradecimento pela colheita de arroz, o Ninamisai. Então, a palavra ação de graças, kansha, está lá, mas o foco é outro. Mostra como o mesmo termo pode ser aplicado a conceitos bem distintos. Que viagem, hein? Pela história, pelo mundo. Recapitulando, então. A gente viu que o Dia de Ação de Graças não tem uma origem única. São várias raízes. Religiosas lá da Reforma, as festas de colheita, motivações políticas. E toda aquela disputa sobre quem foi o primeiro, né? Virginia, Plano. Exato. Vimos a evolução maluca das datas com direito a Friendsgiving e tudo. E essa diversidade global surpreendente. Celebrações no Brasil, Libéria, Alemanha, Ilha Norfolk, cada um com sua história. Vai muito além daquela imagem clássica dos Estados Unidos e Canadá. Um exemplo perfeito, acho, de como um feriado que parece simples na superfície, na verdade, esconde camadas e mais camadas de história, de trocas culturais, até de conflitos, e mostra como cada sociedade interpreta, adapta ou até rejeita essas tradições, moldando tudo às suas próprias narrativas, à sua realidade. Fica, então, uma última reflexão para quem nos ouve. Considerando todas essas camadas, desde a Reforma Inglesa, passando pelas colheitas, as proclamações políticas, o consumismo de hoje, as celebrações religiosas, as festas só entre amigos, qual seria, assim, o fio condutor essencial do ato de agradecer que ainda sobrevive em tudo isso? Boa pergunta.
E como será que o significado dessa gratidão pode continuar evoluindo, seja no mundo todo ou mesmo na nossa vida pessoal? Para além dessas histórias específicas que a gente explorou hoje, o que realmente significa ser grato, né?